Você sabia que 1 em cada 6 crianças no Brasil sofre racismo antes de completar 6 anos? E isso acontece no lugar onde que elas deveriam estar sendo educadas? Isso é o que revela uma pesquisa realizada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e a Datafolha, que diz que as escolas e as creches é o lugar onde elas mais têm sofrido racismo. Esse dado, para mim, não se refere apenas a números. Ele tem cheiro, tem som, tem memórias. Eu sou Flávia Gilene, doutora em educação, especialista em relações raciais e educação. Mas muito antes de ser doutora, especialista em qualquer coisa, eu fui uma criança parda numa creche, na cidade de Curitiba, onde eu nasci. E lá, o racismo que eu sofria não era o racismo do xingamento, dos gritos, do volume, não. O racismo que eu sofri era sutil, permeado pela negligência. Enquanto a mão penteava os cabelos da criança branca com delicadeza, o meu era puxado com força. Eu nunca era escolhida para ser princesa nas brincadeiras, porque princesas, no olhar daquelas cuidadoras, nunca se pareciam comigo. Ou então era o momento em que eu me machucava e era negligenciada. Essa violência sutil, ela não deixa marcas visíveis, mas fere a alma de uma criança. Para entendermos por que a educação em pleno século XXI ainda tem esses fantasmas, precisamos voltar no tempo e encararmos este fantasma. O nome dele é eugenia. É uma teoria que já se tornou pseudo-teoria que visava o aprimoramento das raças. A historiadora Nancy Stephen, em seu livro A Hora da Eugenia, mostra como o Brasil abraçou esse projeto. Aqui ela mostra que a eugenia se manifestou como um aprimoramento da raça. Principalmente no Brasil, ele foi utilizado como um projeto de branqueamento da população inteira. A ideia era que, através da miscigenação e através de políticas de saúde que privilegiavam corpos brancos, a nação brasileira se tornaria melhor e mais pura, ou seja, se tornaria branca no prazo de 1 século. O que essa política pública realizada lá atrás, no início do século XX, com a eugenia tem a ver com a creche ou com a escola do seu filho hoje? Tudo. Tem tudo a ver. Essa ideia de um padrão a ser alcançado, de um corpo e de um comportamento melhor que o outro, não morreu. Ela sobrevive em saberes, em normas e em regras que estão pairando sobre as instituições, sobretudo as unidades escolares, mas não são verbalizadas, mas está introjetado, está permeando o coletivo imaginário social da nossa sociedade como um todo. E isso representa o quê? Que o cabelo crespo é aquele cabelo que precisa ser domado. A criança negra, que é mais enérgica, ela é tida como agressiva, enquanto que a criança branca, que tem o mesmo comportamento, ela é simplesmente vista como uma líder. A falta também de referências negras nos livros e nos brinquedos também provoca isso. Este fantasma da eugenia, ele está sussurrando nos nossos ouvidos que existe um padrão certo de criança, de brinquedo, de cabelo, de olhos, de cor de pele. E esse padrão é branco. Invariavelmente, ele é branco. Porém, precisamos entender que quando esta branquitude se torna um padrão, se torna um sistema a ser seguido, ela evolui para algo ainda mais perverso. E aqui precisamos compreender o conceito do filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, que é o conceito da necropolítica. Mbembe diz que o poder soberano em nossa época não é apenas de fazer as pessoas viverem, não. É de decidir quem é descartável, quem pode ser exposto à morte. E antes que você pense que isso é um exagero para falar de crianças, entenda, a morte aqui não é apenas uma morte física. Se a morte não é apenas física, então nós vamos entender como que ela se manifesta na creche e nas escolas. Ela, na creche, sobretudo, vai se manifestar na morte da autoestima. Quando a criança é constantemente inferiorizada, ela perde totalmente a sua autoestima. Existe também a morte da identidade, que é quando a cultura e os traços são apagados ou constantemente ridicularizados. E também na morte do potencial, quando o educador, consciente ou inconscientemente, decide que aquela criança não vai dar em nada e para de investir nela. É uma negligência que o professor faz em detrimento desta criança. E esta negligência é a arma da necropolítica. É quando ela ignora o choro, a queixa, ignora a existência da criança e a sentencia à morte social e psicológica. Ela decide que aquela vida importa menos. Essa exposição constante à violência e à negligência gera uma série de hormônios de estresse. E esses hormônios são tóxicos, são nocivos, inundam o cérebro em desenvolvimento da criança. Esses hormônios nocivos, como o cortisol, por exemplo, afetam a arquitetura cerebral que ainda está em desenvolvimento. Quando isso acontece, a memória é prejudicada, a capacidade de aprendizado também, assim como a regulação emocional. O racismo adoece, literalmente. Diante disso tudo, eu quero falar com você, mãe de uma criança em fase escolar, seja criança branca ou negra. Sua criança não está imune a isso. Enquanto a criança negra aprende que seu corpo é errado, a criança branca aprende, no mesmo ambiente, que o seu corpo é sempre correto. E assim aprende a exercer pequenos poderes, como silenciar um colega e ter os seus desejos atendidos prontamente. Ela aprende, então, a normalizar uma desigualdade. O letramento racial não é para ajudar a criança negra, não.
É para educar também as crianças brancas, a fim de que não se tornem adultos racistas e também não perpetue este sistema de morte, mesmo que seja essa morte metafórica. Eu convido você, então, a começar em casa. Comece em casa a entender essa questão racial, a alcançar um degrauzinho no letramento racial. Observe os livros que estão na sua estante, os livros que você comprou para o seu filho. E os brinquedos, como são? Que desenhos os seus filhos assistem? Seus filhos vêm em famílias que têm protagonismos negros? Ou na sua família, aqueles primos, aqueles tios interraciais são considerados menos, são motivos de chacota? Vamos começar a pensar. Eles aprendem que a beleza pode ser diversa? Ou existe um padrão? Te convido também a ser aquela mãe presente na escola, não aquela mãe chata, mas seja presente e seja também disponível, porque a escola é um conjunto, mas sobretudo você precisa estar disponível. Pergunte na reunião de pais sobre o projeto político-pedagógico, que é o coração da escola, o que é que está sendo desenvolvido pedagogicamente na escola. Pergunte a respeito da Lei 10.639, mas que lei é essa? Esta é uma lei que tornou obrigatório o ensino em todos os currículos da história da África, história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Pergunte, se disponibilize a ajudar, se voluntarie a participar do comitê de diversidade que praticamente todas as escolas públicas têm. E se o seu filho está numa escola privada, faça sugestão. Vamos aprender como que isso está sendo desenvolvido dentro da escola, porque tacar pedra é muito fácil. Mas vamos inverter o jogo, começando de casa e dando as mãos para a escola. E um importante passo para esse letramento é que você leia, e de preferência leia autoras. Vou sugerir 3 aqui: Bárbara Carini, Sueli Carneiro e Cida Bento. Siga influenciadores negros que falam sobre essa temática o tempo todo. Entenda o lugar que você e sua família ocupam na sociedade brasileira. Investigue, é um lugar de privilégio ou não? E como você pode usar este seu lugar como promoção de mudança? Mas lembre-se de uma coisa: o que acontece na creche não fica na creche. As feridas da eugenia e do racismo, as sentenças da necropolítica formam adultos amanhã. Negar a uma criança o direito de ser quem ela é roubar o seu futuro. E permitir que uma outra criança assista a isso em silêncio é roubar-lhe a sua humanidade. Uma educação infantil antirracista é o caminho voltado à construção de um futuro onde todas as crianças, sem exceção, possam viver livres, possam viver plenamente. Se este vídeo te tocou e te fez pensar, o primeiro passo já foi dado. Agora, vamos para o segundo. Inscreva-se no canal, para continuarmos esta conversa. Escreva também aqui nos comentários qual será a sua primeira ação depois de assistir esse vídeo. E compartilhe com uma outra mãe que precisa ouvir isso também. Até o próximo vídeo.